Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos hoje começando a biografia Santa Teresa de Jesus, ou Santa Teresa d'Ávila. Escrito aqui a biografia dela por William Thomas Walsh. William Thomas Walsh, nós já lemos uma biografia escrita por ele, que foi a biografia do apóstolo São Pedro, né? Nós já conhecemos um pouco do estilo do autor e em São Pedro ele faz uma biografia interessantíssima, né? Porque pouco se conhece de São Pedro, então ele faz interpolações muito interessantes, né? Mas agora ele vai tratar de uma santa conhecida, né? Cuja vida foi conhecida. Foram escritas outras biografias dessa santa, né? E ele vai fazer então uma longa biografia com as suas também observações pessoais, né? Eu espero que vocês então gostem, né? Existem 3 livros desse autor, se não me engano, 3 livros traduzidos, não sei se existem mais, né? O que nós lemos sobre São Pedro, esse que nós vamos ler, e também um livro sobre Fátima, certo? Muito bom, um livro sobre Fátima, muito interessante, que eu recomendo, né? Então vamos começar aqui na página 9. Primeiras impressões de Ávila e a Santa. Santa Teresa de Jesus, vulgarmente conhecida por Santa Teresa de Ávila, por causa do lugar do seu nascimento, tem um duplo direito ao interesse da posteridade. Não só porque imprimiu um sinal de raro espírito na vida do seu século caótico, mas também porque escapou e transcendeu, de uma maneira mais que metafórica, as quase universais leis da morte, a própria lei da decomposição. Hoje, passados mais de 3 séculos e meio, o seu corpo permanece. Ele está escrevendo esse livro em meados do século XX, né? O seu corpo permanece incorrupto e fragrante. E dir-se-ia que apenas está esperando, por uma noite sem fim, o reanimador beijo do esposo. Que mulher era essa que viveu 67 anos de extrema atividade e energia, apesar de doenças e angústias que teriam levado a maioria das pessoas a não sair da cama, que foi vista, pobremente vestida, pelas estradas de Espanha, montada numa mula ou um carro de campônio, sob um calor ardente ou um frio entorpecedor, que raramente tinha dinheiro que chegasse para pagar uma refeição decente, e que apesar disso fundou 17 conventos e vários mosteiros, que dormia no soalho nu como qualquer pastor e, no entanto, expulsou uma princesa, falou de igual para igual com uma duquesa
e, em certa ocasião, repreendeu severamente um rei. Para que princípios se há de apelar para explicar as levitações e outros fenômenos estranhos da vida de uma pessoa tão ricamente dotada das qualidades humanas mais comuns? Por que Teresa tinha formosura? Por que Teresa tinha formosura? Gênio literário de alta qualidade, embora não cultivado. Uma habilidade administrativa sem par. Humor, ternura e senso comum. A decisão e intrepidez de um grande soldado, juntamente com a paciente obediência e a humildade de um santo. Com pequena instrução sistemática, ela sabia de neurastenia, por exemplo, mais que Charcot, 3 séculos depois. Charcot foi um grande médico, né, da França no século XIX, XX, né, psicólogo, psiquiatra, enfim, chefe do hospital mais famoso da França, né? E atingiu tal potência e lucidez como pensadora que o próprio Leibniz reconheceu a sua dívida para com ela. E os católicos a veneram como doutora, juntamente com Santo Tomás, Santo Agostinho e outros dos cérebros mais poderosos da humanidade. Qual a fonte interior de tão vitais realizações? A que serviu de meio um corpo enfermiço, débil e, no entanto, incorruptível? Considere-se primeiro o cenário. Então, aqui ele está realçando a figura, né? E agora vai realçar o cenário, né? É como se ele estivesse pintando um quadro, né? O mundo para o qual ela abriu os olhos na primavera de 1515 era um mundo que passava pelas revolucionárias agonias da tremenda transição dos tempos medievais para os modernos. Nasceu 2 anos antes da revolta de Lutero, né? Ela é mais ou menos contemporânea a São Felipe Neri, né? Só 23 anos tinham passado, uma geração apenas, desde o provincial ano de 1492, em que a cruzada hispânica de 777 anos culminara com a conquista de Granada aos mouros, a expulsão dos judeus e a descoberta do hemisfério ocidental. Eram ainda vivos homens que com ele tinham navegado. Havia só 9 anos que Colombo estava na sepultura. Eram ainda vivos homens que com ele tinham navegado. Alguns gozando na própria pátria do ouro das Índias. Outros levando a luz da civilização ao México ou à Ásia, sem nenhum deles dar muita importância à predição que ele fizera de que o fim do mundo seria em 1655. A sua protetora, Isabel, a católica, tinha morrido 11 anos antes. Carlos V era um rapaz de 15 anos. O Papa Leão X, filho de Lourenço de Médici, sentava-se na cadeira de São Pedro. E em 1514, o ano anterior ao do nascimento de Teresa, tinha promulgado uma importante indulgência sobre as habituais condições de penitência e contrição para conseguir fundos para levantar em Roma
uma nova basílica em que trabalhava Michelangelo. Basílica de São Pedro, né? Basílica hoje é construída, né? E essas indulgências estão, digamos assim, na história da revolta daquele agostiniano canalha chamado Lutero, né? Martim Lutero. E em 1515, ele vai falar, um monge alemão, então de 33 anos, tinha acabado de improvisar um sistema teológico que considerava como prolongamento das ideias de São Paulo e de Santo Agostinho, mas que estava tão carregado de explosivos espirituais que cortou de alto a baixo todo o edifício da vida e da cultura cristãs e abriu a brecha para todos os conflitos da vida moderna. Baseada em São Paulo e Santo Agostinho, né? Dois dos santos que nós lemos as suas biografias, né? Acabamos de ler de Santo Agostinho. Foi uma interessante coincidência o nascimento de Teresa e a proclamação do dogma luterano da graça no mesmo ano, pois ela havia de considerar a tarefa de sua vida como antídoto e expiação da dele. Lutero, atormentado pelo conflito entre a carne e o espírito, tentou resolvê-lo abraçando as coisas boas deste mundo e fracassou. Teresa calcou-as a todas sob os seus pés calçados de sandálias e triunfou. Bem, nenhum desses santos, né, desse século nasceu por acaso, né? Deus os enviou todos, um exército, né, para salvar o que poderia ser salvo, né, dessa clivagem da cristandade que foi feita por esse demente mental, né? Uma das pequenas vinganças do mundo foi a total obliteração, bem singularmente devida a mãos piedosas e amigas do lugar exato do seu nascimento. Quando, em Ávila, o procuram, os peregrinos ficam desapontados. O seu primeiro biógrafo, o padre Ribeira, viu o quarto onde ela nasceu e propôs que o transformassem num oratório público e num relicário. Mas, infelizmente, esqueceu-se de fazer a descrição do lugar. Então, a obra que ele vai citar muitas vezes aqui é, né, do padre Francisco de Ribeira, jesuíta, Vida de Santa Teresa. Então aqui tem a cada citação as várias partes dessa obra. Ele vai citar um outro biógrafo também aqui. Tem havido diversas opiniões sobre quando e por quem foi esse edifício destruído, o edifício onde nasceu, né, a santa. Imputam-no alguns a Dom Diego Bracamonte, de uma distinta família de judeus convertidos, que a comprou depois da morte de Teresa. Essa informação vem de uma outra biografia que o William Thomas Walsh cita aqui, que é do padre Silvério, Vida de Santa Teresa de Jesus, Burgos, 1937, em 5 volumes. Essa obra. Outros ao conde Duque de Olivares, ministro favorito de Filipe IV, que adquiriu o sítio em 1630 e nele ergueu uma igreja e convento para as carmelitas descalças. O primitivo cenário
pode ser parcialmente reconstruído por certos indícios, incluindo um inventário dos bens móveis da família, organizado pelo pai de Teresa poucos anos antes do nascimento desta. O maciço e solene vulto da casa erguia-se sobre uma colina no extremo ocidental de Ávila, perto da mouraria, justamente defronte da igreja de São Domingo de Silos e ao lado da igreja de Santa Escolástica. Chamavam-lhe a Casa da Moeda, porque em tempos o tinha sido, e talvez por isso ela tivesse tanta solidez e severidade e fosse tão simples com seu aspecto oficial. O pai de Santa Teresa comprou-a em 1504, pouco depois do seu primeiro casamento, e transformou-a em casa de habitação. Nesta casa nasceu, pois, uma santa, ao despertar da manhã de 28 de março de 1515. Então nós temos 508 anos, né? Atrás. Encontraram-se dois registros do acontecimento com uma curiosa discrepância na data. A declaração do pai da menina, afirmando que, abre aspas, na quarta-feira, dia 28 de março do ano de 1515, nasceu minha filha Teresa às 5 horas da manhã, mais meia hora, menos meia hora, estava precisamente a despontar o sol desta quarta-feira, fecha aspas. E uma nota escrita pela própria Teresa, anos mais tarde, no seu breviário, encontrou-se depois da morte dela, que, abre aspas, numa quarta-feira, dia de São Bertoldo, da Ordem dos Carmelitas, no dia 29 de março de 1515, às 5 horas da manhã, nasceu Teresa de Jesus, a pecadora. Fecha aspas. Isso no breviário dela, né? Mas era o pai que tinha razão, uma vez que foi o dia 28 que caiu em uma quarta-feira, e não o dia 29, né? Como ela imaginava aqui. O pai de Teresa, Dom Alonso Sánchez de Cepeda, aqui tem uma nota informando assim, assim se chamava em Ávila. Teresa, como veremos, chegou a ter algumas dúvidas acerca do direito de sua família a essa distinção de Dom, né? Alonso Sánchez de Cepeda. Então, o pai de Teresa fazia remontar a sua ascendência através de uma nobre família que as circunstâncias tinham feito decair, até Sancho, rei de Castela e Leão, e contava entre seus antepassados dois grandes capitães, Ximenes Blasco e Esteban Domingo. A mãe dela, Dona Inês de Cepeda, descendia de Vasco Vázquez de Cepeda, e combatera sob as ordens de Afonso XI no cerco de Gibraltar. O pai, Juan Sánchez de Toledo, obteve carta de nobreza em 1500. Os 6 filhos de Juan Sánchez, incluindo o pai de Teresa, conseguiram outra em 1523 e assim recuperaram todos os privilégios e isenções dos hidalgos perdidos na rebelião das comunidades contra Carlos V. Dom Alonso, pai de Santa Teresa, né, tinha feito cinzelar uma pedra de armas verdadeiramente impressionante sobre a porta principal da antiga Casa da Moeda, quando a converteu em casa de habitação. Várias descrições desta se contradizem. A mais antiga e porventura mais autêntica menciona o leão dos Cepedas no ângulo superior esquerdo e outro leão rodeado de cruzes no superior direito. Embaixo, esquerda, 6 bezantes e à direita destes 3 bandas ou faixas, e ao cimo de tudo a famosa torre ardente dos Arrumadas.
Tudo recordações de heroísmo nas gloriosas cruzadas. Aqui, nessa descrição, ele cita a biografia do padre Silvério. Ufanava-se a família de Teresa, pelos seus dois lados, da limpeza de sangue. Expressão entre aspas, né? Ou seja, sangue sem mancha, de impureza moura ou judaica. Triste distinção que se havia de propalar como consequência de séculos de guerras religiosas. A santa, essa enfadou-se quando, já velha, seu amigo, padre Gracian, lhe perguntou pela sua ascendência. Abre aspas. Basta-me, padre, ser filha da Igreja Católica. E mais me afligiria ter cometido um pecado venial do que ser descendente dos homens mais baixos e mais vis do mundo. Fecha aspas. O próprio Dom Alonso, embora de ascendência avilesa, tinha nascido em Toledo, provavelmente cerca de 1485, e na época do nascimento de Teresa era ainda conhecido por El Toledano. Era ele um homem grave e sisudo, tão paciente na adversidade como modesto na prosperidade, temperado no seu viver, provavelmente bom cavaleiro e esgrimista, e sem dúvida alheio, como todos os de sua classe, ainda quando decaídos em fortuna, a toda espécie de trabalho utilitário horrendoso, cuja só ideia desagradava a descendentes de capitães e conquistadores. Tinha casado cerca de 1504 com uma senhora vilesa chamada Dona Catalina del Peso e Henao. Dela teve 2 filhos, Juan e Maria, e então estavam a aproximar-se da adolescência. Esses dois que estavam. Nessa época, a sua fortuna ascendia a uns 350.000 maravédias, que o dote da mulher aumentou em 100.000. Dona Catalina morreu em 1507. 2 anos depois, em Goterrendura, a cerca de 3 léguas e meia de Ávila, o viúvo, então de 24 anos, pouco mais ou menos, casava com uma menina de 14 anos, Dona Beatriz d'Ávila e Arrumada, linda e serena filha de uma das mais antigas e nobres famílias de Ávila, e herdeira de considerável fortuna ali e nas redondezas. Por parte da mãe, descendia dos ilustres Arrumadas, grandes heróis das cruzadas contra os mouros e dos Tapias. Um ano depois do seu casamento, Dom Alonso, tendo apenas 15 anos de idade, um ano depois de ter seu casamento com Dom Alonso, tendo apenas 15 anos de idade, deu à luz um filho, Hernando, e outro, Rodrigo, em 28 de março de 1511. Tinha ela 20 anos e seu marido 30, quando em 1515 lhe nasceu a terceira filha, Teresa. O nascimento da menina, precisamente no dia em que fazia 4 anos seu irmão Rodrigo, foi motivo de grande alegria. Batizaram-na uma semana depois, dia 4 de abril, na igreja de São João, do século XI, onde ainda hoje os visitantes podem ver, num recanto sombrio, a pia batismal com seu bordo de bronze, arabescos cinzelados e ao lado as cantarias fundamente gastas pelos joelhos de milhares de peregrinos que nelas se ajoelham pelos séculos afora. A menina recebeu o nome de sua avó materna, Dona Teresa de las Cuevas. Sobre a origem do nome divergem os biógrafos contemporâneos. Ribeira, um dos biógrafos, insistia em que foi primitivamente hispânico
e pertenceu provavelmente a alguma das primeiras santas hispânicas. Teresa disse uma vez que esse nome derivava do de Santa Doroteia, ou vice-versa, e venerava esta santa como sua patrona. Teresa era uma criança graciosa e elegante. Como muitas das castelhanas, tinha o lindo tom róseo do norte e as suas bem traçadas sobrancelhas, mais retas que arqueadas, mesmo quando já escurecidas pelo tempo, guardavam uma tonalidade um tanto ruiva. Pelo contrário, a cabeleira crespa e castanha sugeria uma raça meridional, enquanto os olhos pareciam rir e bailar quando sorria, eram quase negros, e o pequeno nariz simétrico, com as suas sensíveis narinas, terminava como que num pequeno gancho. O rosto era cheio e redondo, e marcado por 3 leves sinais que nesse tempo eram considerados altamente ornamentais. Um deles abaixo do meio do nariz, o segundo na comissura da boca, à esquerda, e o terceiro abaixo deste e do mesmo lado. As suas mãos eram pequenas e singularmente belas. Todo mundo que esta criança encantadora e estranha pôde conhecer se compunha da casa e do jardim da colina e das pessoas que nela viviam. Quando, sendo já de meia idade, escreveu as suas mais antigas lembranças, a primeira pessoa de quem se lembrou foi o pai, de quem era a preferida. Vamos ler Santa Teresa agora, abrir aspas aqui para Santa Teresa, né? O fato de ter pais, escreveu ela, virtuosos e tementes a Deus, bastava. Era meu pai afeiçoado a ler bons livros, e assim os tinha em língua vulgar, para que os lessem seus filhos. Isto, com o cuidado de minha mãe, que minha mãe tinha, de nos fazer rezar e de nos ensinar a ser devotos de Nossa Senhora e de alguns santos, começou a despertar-me a piedade, a meu parecer, na idade de 6 ou 7 anos. Fazia-me muito bem não ver em meus pais estima, senão pela virtude. Tinham muitas. Era meu pai um homem de muita caridade com os pobres, piedade com os enfermos e bondade com os criados. Tanto assim que jamais se pôde conseguir dele que tivesse escravos, porque lhes tinha grande compaixão, e tendo uma vez em casa uma de um seu irmão, a acarinhava como a seus filhos. Dizia causar-lhe insuportável pena só o pensar que ela não era livre. Era de grande verdade, jamais alguém o ouviu jurar, nem murmurar. Honestíssimo em extremos. Fecha aspas aqui para Santa Teresa descrevendo o seu pai, né? Seu pai, que tinha Santa Teresa como a sua filha preferida, né? Séculos de guerra com os maometanos tinham embotado em parte a consciência cristã dos castelhanos a respeito da escravatura. Os mouros reduziam à escravidão homens, mulheres e crianças, e os cruzados pagavam-lhes na mesma moeda. Quando Málaga caiu em 1487, o rei Dom Fernando, irritado por os muçulmanos terem oferecido tão longa e desesperada resistência, distribuiu muitos deles pelas cidades da Espanha como escravos, e alguns também, com seus filhos, sofreram a escravidão em Ávila. Era provavelmente uma filha ou neta de um desses infelizes que trabalhava sem esperança para um dos irmãos Cepeda, tios de Santa Teresa, né? A recordação da mãe era em Teresa mais breve, mas não menos afetuosa. Lembrava-se
de uma formosa mulher que, tal como tantas outras nobres matronas de Castela, deliberadamente se fazia desajeitada, mesmo nos seus 20 anos, para fugir aos perigos da vaidade ou da sedução. Olha que coisa impressionante, né? Fazia-se desajeitada, mesmo aos 20 anos, para fugir aos perigos da vaidade ou da sedução. Dona Beatriz toda a vida teve pouca saúde, mas nunca se queixava. Tinha a pureza de um anjo, muito bom senso e uma encantadora serenidade, que confortava e fortalecia os outros enquanto ia sofrendo seus íntimos tormentos. Também, como boa mãe católica, acolhia alegremente todos os filhos de Deus que Deus lhe mandava, e mandou-lhe 9. Nasceu Lourenço quando Teresa tinha 4 anos, Antônio quando tinha 5, Pedro quando tinha 6, Jerônimo quando tinha 7. Houve então um intervalo de 5 anos, depois do qual, em 1527, veio Agostinho, e em 1528, Joana. O preferido de Teresa era Rodrigo, o grande amigo, né, de Teresa. Era o Rodrigo, irmão, né? Ele era 4 anos, acho, mais novo. A influência que mais fundamente lhe formou o espírito, o coração e a vontade durante esses primeiros anos foi certamente a da fé católica. Na Espanha quientista, esta não era uma religião de superfície, um bálsamo dessorado por timidez ou desejo de agradar os vizinhos pagãos, ignorantes do verdadeiro conteúdo do cristianismo real. Então veja bem como é que o Thomas Walsh fala aqui, né? Ele escreve esse livro em meados do século XX, um pouco depois, né? E ele está comparando o que era a religião no século XVI, né? E ele diz, né? As palavras aqui são muito interessantes, né? Na Espanha quientista, esta não era uma religião de superfície, bálsamo dessorado por timidez. Que expressões mais significativas para nós, né? Bálsamo dessorado por timidez. Ou religião de superfície, né? Que é que nós temos hoje, né? Agora vem uma frase também muito, muito significativa, né? A essência do catolicismo é o heroísmo. Não é nada menos que uma virtude heróica, o que a Igreja pede como condição prévia da perfeita vida cristã, a que chama santidade. A própria missa, a que Teresa assistia com a mãe numa das igrejas vizinhas, era a renovação das horas mais sublimes e dolorosas da história humana. E um dos hábitos invariáveis na casa de Dom Alonso era, todas as noites depois da ceia, a recitação do Rosário, cujos mistérios, desfilando perante o espírito, enquanto as contas iam passando através dos dedos cansados, recordavam a Teresa, em ordenada sequência, toda a história da vida de Cristo na Terra e as alegrias, dores e gloriosos triunfos de sua bendita mãe. Eu vou parar por aqui a leitura, na página 18, para a gente fazer alguns comentários aqui, né? Então, primeiro, o comentário sobre como o biógrafo, né, aqui, certamente um devoto,
Nenhum homem se move a escrever a biografia de um santo, né? De que ele não seja devoto, né? Então, certamente, esse William Thomas Walsh era devoto de Santa Teresa, né? E eu quero fazer dois comentários. O primeiro, em relação à descrição rápida que ele faz dessa mulher, né? E depois lembrar algumas coisas de fundo, do cenário de fundo que estava acontecendo no mundo quando ela nasceu, né? Então, como é que ele descreve Santa Teresa, né? Ele pergunta, né? Que mulher é essa? Né? E aí ele vai falando que viveu 67 anos de extrema atividade e energia, apesar de doenças e angústias que teriam levado a maioria das pessoas a não sair da cama, que foi vista pobremente vestida pelas estradas de Espanha, montada numa mula ou num carro de campônio, sob um calor ardente ou um frio entorpecedor, que raramente tinha dinheiro que chegasse para pagar uma refeição decente, e que, apesar disso, fundou 17 conventos e vários mosteiros, que dormia no soalho nu como qualquer pastor, e, no entanto, expulsou uma princesa, falou de igual para igual com a duquesa e, em certa ocasião, repreendeu severamente um rei. Para que princípio se há de apelar para explicar as levitações e outros fenômenos estranhos da vida de uma pessoa tão ricamente dotada das qualidades humanas mais comuns? Né? E ele ainda lembra, né, que ela transcendeu, metaforicamente, né, as quase universais leis da morte, a própria lei da decomposição, né? Corpo incorrupto e fragrante até hoje, né? Então, essa é digamos, a figura que ele vai nos contar a vida, né? Como ele fala do gênio literário dela. Santa Teresa, se tivesse se dedicado à escrita, né, seria um dos maiores gênios literários do mundo, né? É que ela não se dedicou, né? E o pouco que se dedicou, ela mostrou esse gênio, né? E ela nasceu em 1515, né? Na Espanha. E enquanto São Felipe Neri estava lá em Florença, né? São Felipe Neri, se não me engano, foi no ano 1515, se eu não estou enganado, nós lemos a vida dele, né? Que ele foi de Florença para Roma. Acho que foi, né? Então, 1515, ele lembra, 2 anos antes da revolta de Lutero, né? E ele vai lembrando vários fatos importantes, né? 23 anos antes, né? A Península Ibérica finalmente tinha ficado livre dos muçulmanos, né? Durante 777 anos eles ficaram sob o poder dos muçulmanos, né? 23 anos antes ficou livre, né? Fala de Colombo, fala do Papa Leão X, filho de Lourenço de Médici, né? O São Leão X era banqueiro, né? Simplesmente, da família Médici, né? E 2 anos antes do Lutero ter, enfim, feito o que ele fez, né? Então, ele chama atenção para, digamos assim, o pano de fundo da civilização, né, nessa época. Depois ele vai descrever, nós estamos nessa descrição, a vida pessoal, né, de Santa Teresa, as relações iniciais dela, os pais, enfim, tudo mais, não é isso? Então, nós paramos por aqui e gostaria de escutar, se houver, as considerações
e comentários de vocês. Professor, só uma coisa aqui. São Felipe Neri nasceu em 1515. Ah, então é 21 de nascimento junho. dele. Então é nascimento dele. Eles nasceram na mesma, no mesmo ano, né? Para mim é fácil de guardar porque é o mesmo dia do meu consorte aqui. Nossa! Então, gravei. Que responsabilidade, hein? Não é coincidência. Ah, meu cara, essa é sua responsabilidade aí. Felipe Neri era alegre e tal, e fala que ele... Irmã do Padre Paulo também faz aniversário nesse dia, o professor. A Cleane. Então, as coincidências. A irmã do padre que é do oratório, né? Ah, muito bom. E um outro comentário que eu gostaria de fazer é a respeito de como que as pessoas viviam realmente o catolicismo, né? Não era brincadeira, né? Não, ele fala aqui de heroísmo, né? Uhum. De como que a mãe não murmurava, ninguém sabia do que ela passava interiormente, né? Então, tudo isso faz parte de um heroísmo tão diferente, né, das pessoas hoje em dia que buscamos um consolo na religião, né? Um afago, né? Essa religião aguada, né? Essa expressão que ele usa aqui, né? Dessorada, né? Dessorada, religião de superfície. É isso que nós vivemos, né? E veja que ele liga a seriedade com que se encarava a religião com a missa, com o sacrifício, com o ato sacrificial da missa, né? Então, assim, como que a missa está na centralidade, né, da nossa fé, né? Toda vez assistia-se à missa e se lembrava enfim, de o quanto nós precisamos ser heróicos para permanecer na nossa religião, né? É um fato que foi esquecido hoje, né? Hoje é até legal, né, ser católico, né? É tão legal ser católico, a gente canta na igreja. A Marixinha está fazendo duas observações. Podia ter um livro sobre a Dona Beatriz. Pois é, as mães de santos, né? E os pais de santos, né? A mãe de São João Bosco, né? Santa Teresinha. As mães de santos tinham que ter um lugar, né? Nessa... porque a ternura e toda a vida que o santo teve com a mãe, né? Marca muito, né? Ou com o pai, né? Marca muito certos santos, né? E depois ela fala aqui essa parte do heroísmo vale um short no YouTube. Mas, não, na verdade, assim, gente, nós perdemos, né? Toda a herança, né, de heroísmo e de virilidade, né? E aqui eu não estou falando virilidade no sentido apenas do masculino, né? Eu vou lembrar para vocês que quando a gente lê o diálogo, Deus Pai falando para Santa Catarina de Sena, ele a exortava a ter virilidade, né? Então, essa atitude de guerreiro, de estar nessa vida para batalhas, né? De nos responsabilizar por essa batalha, né? Lutar até o fim, morrer se for preciso, mas lutar até o fim, né? Esse espírito, ele era o espírito do catolicismo, o espírito da igreja, né? Até mais ou menos nessa época, né? Essa época começou tudo. Começou ele mesmo tem uma expressão aqui, deixa eu ver se eu acho. Quando ele vai falar do canalha, Lutero, ele fala...
Uma coisa que eu esqueci de mencionar, né? Ele fala assim: foi uma interessante coincidência o nascimento de Teresa e a proclamação do dogma luterano da graça no mesmo ano, pois ela havia de considerar a tarefa de sua vida como antídoto e expiação da dele, Lutero. Né? Lutero, atormentado pelo conflito entre a carne e o espírito, tentou resolvê-lo abraçando as coisas boas deste mundo e fracassou. Teresa calcou-as a todas sobre os seus pés calçados de sandálias e triunfou. Então, aqui, sim. Ele fala assim: em 1515, um monge alemão, então de 33 anos, tinha acabado de improvisar um sistema teológico que considerava como prolongamento das ideias de Santo Agostinho e de São Paulo e Santo Agostinho, mas que estava tão carregado de explosivos espirituais que cortou do alto a baixo todo o edifício da vida e da cultura cristãs e abriu a brecha para todos os conflitos da vida moderna. Então, Santa Teresa então nasceu nesse momento, né? No momento da mudança de tom, não é? No momento em que a cristandade já tinha atingido o máximo e já estava decaindo, não é? No momento em que, gente, pensa bem, no momento em que um banqueiro se elege papa, né? O Leão X era banqueiro, né? Era família de banqueiro, tá certo? Em que as coisas que havia em Roma são indescritíveis, né? Indescritíveis. Nós vimos um pouco quando a gente leu a vida de São Filipe, né? Neri. Então, assim, ela nasceu já na descida da serra, né? Esses santos que nasceram aí, nasceram para salvar o que tinha que ser salvo da cristandade, né? Já estava rolando. A cristandade já estava rolando ladeira abaixo, né? E hoje, com essa perspectiva que a gente sabe que esse processo que começou lá é um processo ininterrupto. A menos que Deus queira interromper, não há nenhuma perspectiva do homem interromper. Então, ler a vida desses santos é ver o quanto eles nos deixaram de fé e de devoção para que a gente não sucumba agora, 500 anos depois, né? A grande utilidade, né, para nós na vida atual, né, em ler esses santos da Renascença é nos apegarmos a eles, nos agarrarmos a eles como as cordas que existem, que Deus está nos mandando para não submergir, né? Porque de lá para cá não tem mais volta, né? Humanamente não tem mais volta, né? E ela então nasceu, nós vamos ver os movimentos dela nessa Espanha quinhentista, essa Europa completamente tomada pela Reforma, né? E é o início da coisa, né? E é muito belo e é muito reconfortante, né? Ver que Deus não esquece de nós, né? O seu povo, né? Que eu diria povo de Cristo, né? Que essa expressão povo de Deus está tão desgastada. Povo de Cristo porque ele disse a São Paulo, né? Saulo, por que me persegues, né? E São Paulo estava perseguindo os cristãos e ele considerava que isso era perseguição a ele. Nós somos o povo de Cristo, né? Enfim, continuamos a ser, né? Com esses santos nós aprendemos a continuar a ser, né?
Mas eu quero ouvi-los mais do que falar. Se tiver algum comentário, por favor. Eu só queria dizer mais assim que a gente devia, todo dia de manhã, a hora que pusesse os pés no chão, colocar o pé no chão com esse espírito de batalha, né, professor? É, Porque, como diz também Santo Inácio de Loyola, que tinha esse mesmo espírito aí, a gente precisa, ele fala, vence-te a ti mesmo. Essa é a nossa grande batalha, né? Isso. Independentemente de todas as circunstâncias externas, a gente tem uma batalha interna. O São Paulo diria vencer o homem velho, né? Isso. Isso mesmo. Professor. Ô, Márcio. Agora sou eu. Bom, eu até anotei aqui que eu ia esquecer, só esse trechinho que o senhor leu já me fez lembrar um monte de coisa interessante. Vamos lá. Primeiro, é um desfile de pessoas virtuosas aí nesse tempo e nesse ambiente, né? Impressionante. A gente vê também, talvez não haja tantas vocações, ou haja vocações, mas elas são sufocadas no berço, justamente por falta de um ambiente virtuoso, né? Para que façam que essa plantinha, né, igual aquela parábola do semeador, né, ela possa crescer, né? Então, tá meio dos espinhos ali, ela vai ficar sufocada também. E com certeza o ambiente virtuoso ele serve de abrigo para que essas, não só essas vocações, mas a virtude, né, continue a crescer, né? E vamos por etapas aqui, são meio desconexas aqui as anotações que eu fiz. Bom, o segundo ponto, o autor fala brevemente sobre as guerras, realmente da Reconquista aí, e impressionante, quem lê certos pedaços dessa história acaba descobrindo que essa Reconquista durou muito tempo. Bom, primeiro que a própria invasão, começa pela própria invasão moura, né, que foi o reino visigótico anteriormente à invasão de 711, ele estava tendo uma guerra civil, o rei estava todo dividido, uns contra os outros, e uma facção pediu ajuda aos mouros, e os judeus favoreceram, inclusive, a invasão de várias cidades fortificadas, como a de Toledo, por exemplo, que era a capital do reino, e favoreceu a tomada disso tudo, e depois eles se arrependeram disso. E o pior de tudo é que eles tinham a faca e o queijo na mão em pleno século XII para liquidar com isso, né, principalmente nas ações de um nobre meio marginalizado português, marginalizado pela forma meio pragmática dele de combater, que não tinha muito a ver com as normas, vamos dizer assim, da época, que era o Geraldo Sem Pavor, que chegou inclusive a atacar e saquear algumas das cidades que hoje estão no sul da Espanha. Então, se eles tivessem aproveitado essa visão que ele teve, acho que antes do findar do século XII já teriam expulsado os mouros da Espanha e provavelmente já reduzido até um bocado da influência que eles tiveram ali, que a gente vê principalmente ali na Andalucia, que influenciou muito, inclusive, a América, principalmente a América caribenha, essas músicas meio loucas, esse comportamento meio sensual, por exemplo, que o pessoal tem, que atribuem os espanhóis, mas a própria Espanha mesmo, ela tem regiões que são diferenciadas umas das outras, né? E os conquistadores, em grande parte, vieram da Andaluzia, né? Da Andaluzia, como se diz em português, porque dali saiu o porto de Cádiz, que era o porto de onde partiam muitas dessas navegações para a América. Né? Então eles poderiam ter resolvido isso, mas não resolveram, graças inclusive aos próprios reis cristãos da época, que fizeram acordos de novo com os muçulmanos para justamente combater o Geraldo Sem Pavor, que tinha um corpo de combatentes sob comando dele, e o próprio rei português, que embalou nesse oba-oba também, né? E eles tinham um tratado que
entre eles que eles conquistariam as terras numa projeção ortogonal para o sul. Ou seja, as terras que eles conquistassem ao sul seriam desses reis. Então, o rei de Portugal, o rei de León, de Castela, lá para frente tinha Aragão, Navarra, não sei se Navarra depois que veio, Barcelona, eu acho que ainda era um condado, não tenho certeza. Mas o problema envolvia os reis de Castela, Leão e de Portugal. Então aprisionaram o rei de Portugal, eles viram como resgate a devolução não só dos territórios, como até parte da atual Galícia, que tem muito mais afinidade, inclusive, com os portugueses do que com os castelhanos, vamos dizer assim. Bom, mas isso foi muito baseado em ganância, então para o pessoal ver que nem todos os cruzados eram heróis templários, né? Eles tinham ganâncias econômicas, políticas. Dessa cruzada, nem de qualquer outra cruzada, né? Porque as outras também foram assim, né? Sim, tiveram muito maus exemplos, apesar dos bons exemplos também que operam também. Né? Bom, vamos partir para o próximo item. Os sobrenomes, né? Eu acho legal esse desfile de sobrenomes aí, cada qual tem a sua origem, né? Não sei se as pessoas têm curiosidade de procurar a origem dos seus próprios sobrenomes, de onde vem. E depois eu estava estudando que vários desses sobrenomes que a gente até atribui até influência sobrenome de origem árabe, muitos não são, inclusive, são até de influência germânica. Né? Se a gente pegar a gente pensa, todo nome com Al é árabe, nem sempre. Por exemplo, Álvaro, ele é de origem germânica. Ele tem um significado lá, guerreiro, não sei das quantas lá. E o Álvares, que é o filho do Álvaro, que era Álvaresson. Então virou Álvares. Então virou Álvares. E aí todos os sobrenomes terminados em "es" têm essa origem. Muito interessante. E depois, o senhor falou aí do catolicismo como heroísmo. Claro, porque se a igreja é militante, a igreja militante guerreia. E a nota do guerreiro é o heroísmo. Né? Então tem que praticar heroicamente as virtudes. E por último, alguém falou da Dona Beatriz, me fez lembrar da Santa Beatriz da Silva, que foi outro sinal de contradição no século XV. Me parece, ela morreu no começo do século XVI, se não me engano, mas ela foi um sinal de contradição porque ela era muito bonita, dizem, e ela começou como dama de honra de uma nobre espanhola, chegou a conhecer a rainha Isabel, né, a católica francesa espanhola, e foi a fundadora das monjas concepcionistas. E é uma santa portuguesa que morava na Espanha. E hoje em dia a gente vê, né, fechando aqui tantas virtudes aí, a gente vê, por exemplo, Santa Beatriz, que era uma mulher bonita, mas ela se tornou reclusa e ela aparecia pouquíssimo, até mesmo para as outras monjas. Ela chegava a dormir no coro da igreja. E a gente compara com a vaidade instagrâmica, inclusive, dessas qualquer feiosa hoje em dia se acha uma divindade, né, inacessível. E a gente vê tanta virtude ainda nesse tempo aí, compara com hoje e dá uma né, que vergonha, né, ao invés desse pessoal ir enquanto os santos vão para o Hall of Fame, né, o salão, a ala da fama, muitos de nós deveriam ir para o Hall of Shame, né? O salão da vergonha. Bom, professor, e hoje eu falei demais. Muito obrigado. Não, mas literatura excelente. Você nos instruiu muito, ué. Muitas histórias. A Maria Cristina tá dizendo da Santa Beatriz, né? Linda a história dela. Dizem que ela usava pano para cobrir sua beleza. De tão bonita que ela era. Ela não queria que ninguém a visse, né? Tem muitas santas lindas assim, né? Que tem inclusive milagres, né? Que elas pedem para deformar o rosto delas, etc. E que Nosso Senhor faz isso, né? Por causa da sedução, né? Mulheres que... Quer dizer, isso já foi esquecido, né? Hoje em dia. Mas a mulher pode ser causa de pecado do homem, né? Que é um duplo pecado, né? Bom, isso já foi esquecido. Mas a Cristina queria falar alguma coisa.
eu queria não deixar passar exatamente isso que o Márcio tocou, que é a mãe, né, a dona Beatriz, que se fazia desajeitada para fugir aos perigos da vaidade ou da sedução. Falei, não podemos deixar passar isso. E a outra nota, né, além da mulher ser um calcanhar de Aquiles para os homens, hoje nós temos que lidar com os homens que são para nós o calcanhar de Aquiles, né? Porque essa cultura da beleza, ela tá tão assim enraizada que acaba que os próprios maridos acabam exigindo da mulher Sim. Que ela se mantenha atraente para ele, tendo em vista o que está no entorno, né? E o Márcio disse muito bem, hoje a falta de senso de realidade em relação ao que é belo está tão louco que a gente vê verdadeiras deformações. É sempre a mesma coisa, né? A chamada vaidade, só que nesse mundo, a vaidade sempre, né? Nós estamos falando aqui de 1500 e muito antes disso, mesmo no mundo pagão, essa vaidade é uma luta constante, não é? No caso das mulheres, a questão da beleza, e no caso dos homens também a vaidade das conquistas e tudo mais. Então, o problema da vaidade é uma luta constante, que a gente deve prestar atenção. E aí eu falei, não vou deixar passar isso não, porque essa é uma grande causa, né, de perdição nesse mundo atual. Né? Agora, Márcio, eu já tive curiosidade, por acaso eu encontrei um remanescente de origem, de nomes de família, né, que no meu caso, o nome do meio vem dessa região aí, e eu achei muito interessante. Algumas origens são de guerreiros vindo da Escócia, Irlanda, e que foram lutar contra os mouros na região ali da Península Ibérica. É muito interessante, viu, essa busca de origem. Só que a gente acha assim, nós somos descendentes, mas não, já é uma descendência bem dissipada, né? Bem esvaziada e tal. Mas é isso, professor. O Márcio falou muito bem, eu queria chamar a atenção para a dona Beatriz. E lembrar também de um quadro daquele Augusto Ferrer Dalmau Nieto, que é um pintor aí que ele adora pintar batalhas, ele tem uma tela belíssima, La Carga de los Tres Reis, né? Que é a união de 3 reis, se não me engano, de Castela. É um exército que já estava sendo derrotado pelos mouros, e eles se unem para enfrentar e ganham a batalha, expulsam os mouros. Então, são essas 3 observações, professor. A Maria Cristina está te lembrando aqui, Cristina, que os católicos conservadores hoje ensinam que a mulher católica tem de andar maquiada e bonita para não perder seu marido. É isso, Maria Cristina, exatamente. Exatamente. Nós temos que lutar contra os maridos, contra os homens, né? Porque não se permite a uma mulher hoje ela viver naturalmente, né, dentro da maternidade, voltada para as coisas que são importantes, que cuidar dos filhos, da virtude dos filhos, né, da ordem do lar. Ela tem que se dividir nessa busca insana de juventude, e que, olha, é uma luta que eu não aconselho ninguém a travar não, sabe, professor? Porque nós vamos perder, é guerra perdida. Isso aí acabou, isso não tem mais jeito, não. Não, o tempo passa e pronto, e acabou. Não tem muito o que fazer, não. Isso aí a gente tem que reconstruir a civilização católica a partir desses detalhes, porque senão não tem jeito, né?
É, esse negócio dos católicos conservadores, né? Vê como é que a gente tem que ter uma divisão dessa, né? Que loucura, né? Que loucura. Quer dizer, católico conservador que prega isso aí não é católico, né? Não tem direito de usar o nome católico, é uma coisa. Mas a Ana Paula levantou a mão aí, ou o Márcio. Professor, católico conservador é um pleonasmo, né? Deveria ser um pleonasmo, né? Uma coisa repetindo uma coisa que, né? Ou pelo menos reacionário que fosse. Mas o caso desse negócio de católico que é a mulher maquiada, outra super enfeitada aí, é um negócio meio estranho, porque, deixa eu ver, meus avós não tinham esse negócio, eu não via minha avó maquiada. Ah, mas não existia mesmo isso. Não existia esse negócio, o máximo que ela fazia, ela dependendo do caso, punha um batonzinho meio desbotadinho assim. No máximo. E no máximo, e acabou. Na época da sua avó, quem se maquiava assim era considerado simplesmente prostituta. Eu conheço uma faxineira nossa aqui, que ela tá com a idade meio próxima à nossa, que o pai, uma vez ela resolveu colocar uma maquiagemzinha, e o pai dela sentou a mão nela, falou que não criou filho pra virar prostituta, não. Ou cafetina. Ou prostituta ou cafetina. Na época da sua avó era, não tinha dúvida, né? Só que as mulheres, elas acharam que deviam parecer com prostitutas e cafetinas para os maridos, né? Num determinado momento, né? E não precisa, na verdade. Igual eu falo com a Ana Paula aqui. Ela com roupa de casa, para mim, ela fica mais interessante que a super ultra, né, produzida, porque não é a aparência dela que faz com que eu goste dela, né? Ela tem muitas qualidades boas também que junta com tudo isso e se torna essa pessoa adorável aqui, né? Não faço propaganda, não. Aí tem aquela coisa. Então a moça tem que ficar ultra, super arrumadaça, pra não perder o marido. Não, muitas vezes ela vai perder o marido justamente por isso. O Ricardão passa a mão nela e leva ela embora. Ou então aquela coisa. E ela vai se sentir a cereja do bolo. Vai se achar a diva, a deusa, né? E acho que ela colocou também que os maridos queriam fazer todos os gostos. É um problema, porque se ele mima mais ainda, porque ela já, por si, já é mimada. O brasileiro é uma criatura extremamente mal criada, mimada, de berço mesmo. Nós gostamos, né, de mimos. De mimos. E se não mimou, não gosta de mim, vou procurar alguém que mime. Exatamente. Aí é o perigo, né? E se não mimar, vai reclamar que não fez nada também. Então você tá assim, você escolhe, você quer um tiro de 44 ou de 45, porque um tiro você vai tomar. Não tem jeito. Então a solução vamos criar gente sem mimar, começando a desmimar, vamos dizer assim, as avós daquelas que queremos que se comportem mais ou menos de forma parecida, ou aqueles, né? Não só elas, mas eles também, de forma parecida com nossos ancestrais lá de séculos anteriores. Isso mesmo. Parar com essa animação, com essa coisa toda aí, porque se mima, piora, se não mima, reclama. E se bobear, como as pessoas são hoje em dia, elas simplesmente metem o pé no balde e vão caçar alguém que os mime, né? Ou as mime. E aí tá o perigo. É o que acontece, né? Com muita gente, com os casais. Né? Depois o pessoal se diz católico, direito, conservador, que é mais recatado do lar. Né? Como diríamos antigamente, né? Vá plantar batata. Prostituta mais casta. Pois desse jeito. Mas era isso, pessoal. E a questão também desses sobrenomes, né? As origens, é um negócio que é interessante, vale a pena muita gente tentar, né? Pelo menos descobrir assim, a origem do nome, do sobrenome, né? Tem alguns nomes que têm significados mesmo, são traduções Inclusive, o santo do nome do Senhor, Santo Antônio era Fernando de Bulhões, inclusive ele era descendente de uma família francesa, ou atualmente belga, Bullion, e aí foi portuguesar o nome, virou Bilhões. Não sei se era o Godefroy de Bullion, que era um cruzado também. Eles foram, se estabeleceram lutaram a caminho da cruzada lá no Oriente Médio. Eles deram uma paradinha lá no cerco de Lisboa. O pessoal pediu, aqui, dá pra vocês darem uma ajudinha aqui? Claro, vamos lá.
ajudaram a libertar Lisboa ali para 1147, por aí, se não me engano. E muitos ficaram por lá porque o próprio rei, em agradecimento, concedeu para eles alguns feudos, alguns títulos de nobreza, né? Muitos ficaram por ali. Muitos desses eram alguns guerreiros francos, onde se estabeleceram, inclusive, talvez também por já ter havido alguma influência dos suevos, dos visigodos ali em certa região de Portugal, que tem inclusive esse nosso R arranhado, né, que tem muita gente que gosta de, tipo, provavelmente paulista, gosta de falar mal dele, que tem essa origem mesmo, e mesmo essa vogal mais fechada e não muito aberta como a vogal latina, também vem dessa origem, né, dos guerreiros francos, e depois já com certa influência anterior, né, por exemplo, no norte de Portugal, que é de onde veio, por exemplo, a maior parte do pessoal que povoou aqui no Brasil no século XVIII, na faixa que vai do Rio de Janeiro até Diamantina, a Estrada Real. Aí o Rio de Janeiro alterou o sotaque porque vieram os portugueses do século XIX, já chiando, sabe Deus lá por quê, essa chiação, e ficou essa diferença. Mas olha só, professor, obrigado, desculpe pela demora. Que isso, você está nos instruindo aqui. A Maria Cristina levantou a mão aí. Eu não vou me alongar, não, vou só fazer um comentário para explicar. Porque eu acho que quem não tem muito contato com os católicos conservadores hoje em dia, na verdade, é uma grande sorte. Porque tem coisa que às vezes a gente vê que parece que é um caso isolado, mas não, dá para perceber que é uma coisa que é um consenso entre todos os católicos conservadores. Eu não estou nem falando dos católicos que são, sei lá, né, liberais demais, teologia da libertação. Não, estou falando dos católicos que vão na missa nova todo domingo e tal. E essa coisa da mãe, da mulher, hoje em dia a quantidade de curso que tem, do tanto que é falado e repetido, que a mulher tem que ser, que ela tem que se cuidar, que ela tem que estar sempre bonita, que o marido dela é o mais importante e tal. Eu fico pensando, claro que tá tudo junto, né? O combo Missa Nova vem com toda uma ideologia, teologia, tudo próprio. Mas eu fico pensando que quando você vê as mães desses santos, por exemplo, fala que Deus prepara os grandes santos por gerações, né? Que demora gerações para preparar os grandes santos. Então, por mais que a gente não tenha muitas informações, muitas vezes, das mães desses santos, a gente tem, né, de alguns, tipo Santo Agostinho, né, Santa Teresinha, mas muitos a gente não tem. Com certeza a gente pode inferir que eram mulheres muito santas e pais, né, muitas vezes muito santos e muito virtuosos. E não dá para imaginar eles tendo o tipo de vivência e mentalidade que hoje é pregado em tudo quanto é lugar que a mãe católica tem que ter, né? Então, assim, eu acho que bastaria as pessoas analisarem, pararem para pensar na mãe desses santos, que elas já veriam uma loucura que a gente vive hoje em dia no meio católico, de como que a mulher é colocada, como que ela é vista, como que ela tem que agir, como que ela tem que portar, a vaidade que é incentivada, e ela é incentivada como uma boa desculpa, né, de que você tem que seu marido tem que, né, ver você e achar bom, e você tem que fazer isso pela sua família. Você tem que seduzir o seu marido. Pela sua família. Você tem que seduzir o seu marido. Ontem eu recebi de uma amiga minha uma mulher que é juíza do tribunal eclesiástico, que é uma psicóloga que mexe até com constelação familiar, e que ela está vendendo um curso ensinando mulheres católicas como salvar o casamento seduzindo o marido. Assim, é inacreditável o ponto que a gente chegou hoje em dia. Não tem jeito não. E isso, como você falou, é um caldo cultural, viu, Cristina? Não é coisa pessoal mesmo, não. É um caldo cultural, digamos assim, esse é um movimento desesperado de católicos modernistas que de conformar uma certa atitude católica com o mundo moderno, né? Então, são pessoas completamente desesperadas, sem nenhuma fundamentação, sem nenhum conhecimento do catolicismo verdadeiro, né?
não conhecem, simplesmente não conhecem a nossa religião, não conhecem como as nossas mulheres sempre se portaram, não conhecem como as nossas santas sempre aconselharam. Enfim, é um caminho sem volta, é isso que eu falo. Assim, eu sempre acho que não tem mais volta. O Felipe está falando aqui, e também ensina que o marido deve mimar a esposa, fazer todos os gostos, pagar plástica, academia, tratamentos estéticos, etc. Até yoga, né? Tratamentos esotéricos, etc. Os maridos gostam de colocar a esposa de calça leg transparente na garupa da moto e passear pelas avenidas. Isso mesmo. Você falou tudo, Felipe. É isso mesmo que acontece hoje, né? A mulher é uma espécie de cartão de visita, né? Você vê, olha, eu vejo, por exemplo, mulheres católicas, até, digamos assim, tratando de assuntos sérios, né? Mas que tem uma preocupação com a sua aparência, com a sua beleza, com a sua estética, que eu falo assim, gente, não pode, isso não pode, né? Tem várias, né? Uma delas eu posso citar porque está tão longe de mim que ela não vai nem saber que eu estou citando ela. Que é uma ligada ao Michael Voris lá no antigo Church Militant. O Church Militant, né? Antigo, não sei como é que chamava, não. Mas ela é a Christine Miles. Ela é uma pessoa que tem coisas boas e fala coisas interessantes, mas ela tem uma preocupação com a sua aparência. É uma coisa impressionante, né? Aquelas fotos, todas assim, né? Enfim, são essas as pessoas, né, que infelizmente representam a face externa do nosso catolicismo, né? Porque, enfim, nós estamos degradados, completamente degradados, né? Perdendo a seiva católica, né? Estamos dessorados, né? Que é a expressão do Thomas Walsh. Catolicismo dessorado, né? Catolicismo de superfície, né? E lendo a vida dos santos a gente pelo menos recupera um pouco dessa memória ancestral nossa, né? Lamentável mesmo. Mas mais alguma observação? Então, Deus lhes pague presença, paciência, os comentários, observações. Fiquem todos com Deus, tenham um santo dia. Em nome do Pai, do Filho... antes disso, amanhã nós teremos a leitura matinal, viu? No nosso feriado cívico, nós não temos nada a ver com isso, né? Então amanhã nós teremos às 7h30 a nossa leitura. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.